Olá a todos, vamos falar sobre câncer de pele? Então, estamos no Dezembro Laranja e, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é o mês de conscientização sobre o câncer de pele. Meu nome é Sandra Taliolato, eu sou dermatologista formada pela Escola Paulista de Medicina e aí a gente vai falar um pouco sobre como se prevenir, como reconhecer e os procedimentos e tratamentos que existem para o câncer mais comum que nós temos na nossa sociedade, que é o câncer de pele. Vamos aqui para a tela. Então, a gente tem aqui a campanha do mês de dezembro, que é o Dezembro Laranja, é feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mas para que serve a pele, afinal de contas? A pele serve para muita coisa. Ela é a nossa proteção, né? Então, proteção ao calor, à água, ao sol, aos vírus, bactérias e fungos. Serve para nós termos os tato, né? Esse tudo tato na pele. E muitas outras funções, funções imunológicas, enfim. E a pele é o maior órgão do corpo humano. Ela pesa, em média, 4 quilos, claro que vai depender do tamanho da pessoa, e ela mede 2 metros quadrados. Então, nessa região, nesse órgão que é a pele, acontece muita coisa boa e muita doença também, tá? E então, o maior órgão do nosso corpo precisa do nosso cuidado, até porque ele está exposto. É o único órgão realmente exposto ao meio. Tá? Então, não é só exposto ao envelhecimento ou às agressões internas, mas também ao envelhecimento e às agressões externas. E o sol? O sol é vilão ou o sol é nosso amigo? O sol é as duas coisas, sabendo dosar, né? Então, dependendo da dose, ele pode ser um veneno ou ele pode ser muito importante para a nossa vida. O sol, além de toda a ação, produção de vitamina D, enfim, ele também acaba sendo a fonte aí da nossa alegria, da nossa energia, do nosso alto astral, e é essencial para a vida no nosso planeta, essencial para a nossa saúde. Porém, o sol pode causar câncer de pele, né? Então, entre outras doenças que são relacionadas à ação do ultravioleta A e B, ou até em relação à luz solar, queimaduras agudas, o envelhecimento da pele, 80% do nosso envelhecimento vem pelo sol, catarata, né? Então, aí falando a parte dos oftalmologistas, pode abaixar a sua imunidade, tanto no local como de modo geral. É comum a gente ir para a praia e voltar com herpes, por exemplo. Diminui a imunidade, o vírus aproveita e acaba eclodindo aí uma lesão de herpes. O câncer de pele, como a gente falou, é o nosso foco aqui hoje. Há diferentes tipos de pele e os cuidados são até que parecidos, mas uma pele mais morena, uma pele que já tem uma proteção já genética, ela já vai sofrer menos com as agressões do sol. Então, ela vai ter menos chance de ter um câncer de pele, mas isso não quer dizer que essa pessoa esteja livre de um câncer de pele. E as peles mais clarinhas têm menos proteção, têm que, desde a infância, já ficar se protegendo dessa exposição crônica ao sol, porque a gente vai plantando essa exposição na nossa pele e uma hora a gente começa a colher todos os danos que essa exposição crônica fez na nossa pele. E quanto mais clarinha for essa pele, mais proteção, mas não quer dizer que todos precisam se proteger, tá? O risco, então, do meu dano em relação ao sol vai depender muito de quanto sol eu tomei ao longo da minha vida e da pele que eu nasci, com mais ou menos proteção. Então, a gente vê aí na primeira imagem uma criança ruivinha de olho claro, ela nasce, eu costumo falar que a gente nasce com baldes, né? Então, ou um balde grande ou um balde pequeno. E cada exposição a gente é uma gota de água aí que a gente vai enchendo esse balde e até a hora que começa a transbordar. Vai transbordar o quê? Vai transbordar manchas, envelhecimento, diminuição de elasticidade, rugas e flacidez e até as lesões pré-cancerosas e cancerosas. Então, essa criança ruiva de olho claro, o balde dela é pequenininho. Então, pouca exposição ao sol já começa a transbordar.
E as últimas crianças lá, com uma pele mais morena, o balde é maior. Então, assim, depende da exposição, mas ela vai demorar mais tempo para ter algum problema de pele. E o que acontece quando a gente toma sol? Num momento mais agudo, a gente vai ter a famosa queimadura solar, que tudo fica ardendo, né, fica vermelho. Isso é péssimo para a pele. Se a gente for fazer alguns exames, né, de microscopia eletrônica nessa pele, a gente vai ver já os danos no DNA, reparos inadequados desse DNA. Eu já estou colhendo, plantando para colher lá na frente lesões importantes nessa minha pele. Cada queimadura, principalmente se ela tem bolha, ela aumenta em 6 vezes a chance de eu ter um câncer de pele no futuro. Isso desde a infância a gente está plantando. Então, essas queimaduras alteram muito a minha pele, diminuem a imunidade local, isso também tem a ver com câncer de pele. Então, péssimo, além do envelhecimento que vem por aí. Então, essa queimadura, aquela ardência, muito ruim. Depois começa a descamar tudo. Então, é uma agressão absurda em cima dessa pele. E cronicamente a gente vai ter o envelhecimento, né? Então essa é uma foto de duas irmãs gêmeas, onde uma, dá até para ver um pedacinho aí do hábito dela, ela era freira e ela então vivia enclausurada. É claro que ela teve um envelhecimento cronológico, um envelhecimento pela idade. A gente vai diminuindo a nossa produção de colágeno, a gente vai tendo outros efeitos, né, diminuição aí da replicação celular, né, alteração do telômero, as oxidações, o inflamage. Então, a gente não vai hoje para esse lado, mas tem muitos outros efeitos de envelhecimento aí acontecendo, são efeitos intrínsecos, né, ações intrínsecas, desde a alimentação, estresse, desde qualidade do sono, está tudo interferindo aqui. Esse é o que a gente poderia chamar de um envelhecimento intrínseco, que aqui eles colocaram como envelhecimento natural. A irmã gêmea trabalhava na lavoura. Então, além de todo aquele envelhecimento intrínseco, ela teve envelhecimento extrínseco. Então, o que vem de fora, que no caso aí, o grande vilão é a exposição crônica ao sol. Então, todas essas rugas que ela tem, toda essa flacidez, isso veio tudo pelos agentes externos, principalmente por exposição crônica ao sol. É isso que a gente faz com a nossa pele, a gente a maltrata, né? Que olha só como que as pessoas, com esse culto ao bronzeamento, que já não deveria mais existir, acaba maltratando muito essa pele. E a gente começa, então, a ter manchas, né? Ter manchas principalmente, aí, obviamente, nas áreas expostas ao sol. Então, o rosto, pescoço e colo, braços e mãos são as áreas mais expostas, rosto e mãos principalmente, né? Então, vai aparecendo aí os sinais do envelhecimento, que não precisariam existir. Se a gente comparar essa pele com uma pele da mesma pessoa, tem a mesma idade, tem a mesma genética, mas que não sofreu essa agressão, é comum a gente pegar a mão e comparar, por exemplo, com a pele da mama da mulher. É uma pele totalmente diferente, porque não sofreu essas agressões. E depois a gente fica correndo atrás do prejuízo, né? Então, as sardas, elas podem ser bonitinhas, mas não deixa de ser uma forma de envelhecimento causado pelo sol. É que essas crianças, como ela tem, como eu já falei lá atrás, um balde muito pequeno, um pouco de sol que ela se expõe, já começa a aparecer as lesões. Então, ficar de olho, porque está errado, né? Não deveria estar acontecendo. Então, fazer uma proteção desde a infância. Então, a pele realmente vai envelhecer pela ação do ultravioleta A. Então, aquele sol que muitos costumam falar que é o sol bom, que é o sol da manhã e o sol do final do dia, é rico em ultravioleta A. Então, o sol das 8 da manhã, das 9 até as 10, tem muito UVA. Depois vai aumentando a concentração do UVB. Ao meio-dia, a gente só tem o ultravioleta B, que está totalmente vinculado ao câncer de pele. E o ultravioleta B vai caindo, e a partir das 3 da tarde a gente também tem a prevalência aí do ultravioleta A. Então, não tem o sol bom para você ficar exposto, porque o sol ele vai envelhecer a sua pele, o tanto B quanto A, mas o A mais, então aquele sol do começo da manhã ao final da tarde, envelhece muito, e o ultravioleta B
que é o sol lá do meio-dia ou em área num momento próximo a isso, né, depois das 10 e antes das 3, onde está muito vinculado ao câncer de pele. Mas as duas radiações estão vinculadas nas duas situações, envelhecimento e câncer. É que o UVB mais com câncer e o UVA mais com envelhecimento. E quando que eu tenho que tomar sol para a produção de vitamina D? Bom, o sol para a produção de vitamina D você tem que tomar perto do meio-dia, que você precisa do ultravioleta B. Aí você põe na balança. Vale a pena? Você se expor a um sol que provavelmente vai te levar cronicamente a problemas de pele mais importantes, até um câncer de pele? Não seria melhor você se expor menos e em áreas onde você rotineiramente não se expõe, então que seja nas costas, então já que o rosto, o pescoço, o colo, braços e mãos estão sempre expostos, então a hora que você for tomar o solzinho para a produção da vitamina D, tem que ser uma área grande, como costas ou um abdômen, e que você tome por alguns minutos, mas sabendo que você está plantando coisas boas, né? A vitamina D é muito importante, tem muitas funções no nosso organismo, mas você está também plantando radiação nessa pele, aí alterações nessa pele para você colher no futuro. Eu, particularmente, acho que vale a pena uma suplementação com vitamina D. A gente não precisa viver enclausurado, a gente acaba se expondo, a gente mora num país tropical, a gente tem verões com culto ao ar livre, né, passeios na praia, enfim, mas a gente acaba se expondo, que a gente se exponha com mais parcimônia, com mais cuidados, e que essa vitamina D seja produzida, tá, nos nossos momentos, mas que a gente suplemente, né, e não tenha esse hábito de ficar tomando ao sol. Isso é o que a gente acaba preconizando aqui. Então, aqui os danos da pele, aqui a gente consegue tratar, né? Então, a gente vai tratar a mancha, vai tratar o envelhecimento, vai tratar um câncer de pele, mas vai ter que correr atrás do prejuízo. A prevenção é sempre muito mais interessante do que exatamente a gente ficar depois correndo atrás do que já foi alterado. Voltando ao câncer de pele, essas seriam algumas lesões para a gente se atentar na gente ou nos familiares e amigos. Se eu vejo uma manchinha vermelha que descama e que nunca melhora, né? Passou um mês, está lá, às vezes pode sangrar ou não, ou uma bolinha, tem um brilho, né? A gente chama de pápula perolada, lembra um brilho de uma pérola. Vermelhinha, se tem vasinhos em cima dessa bolinha, se essa bolinha começa a se ulcerar, né? Começa a machucar o meio dela, né? Então, às vezes ela é mais marronzinha. Esses são os cânceres de pele mais comuns, né? Então, o que a gente vai chamar de carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular são os mais comuns, aparecem geralmente em áreas expostas ao sol. A gente esquece de passar protetor solar na orelha, mas é uma área bem exposta, principalmente para homens, né? Mulher ainda tem cabelo que cobre. E essas lesões elas vão crescendo geralmente de uma maneira muito lenta, então dificilmente vão levar a um grande problema no futuro, mas quanto maior essa lesão tiver, mais agressiva vai ter que ser o procedimento para se retirar essa lesão. Então, aqui uma outra figura aqui, né, uma outra foto, de um câncer de pele. Você vê que ele era uma bolinha, que tinha um brilho, ele vai se ulcerando no centro. Então, isso aí já é uma lesão um pouco mais antiga. Isso já começou, já está modificando. E esse é o grande vilão, esse é o melanoma, é o câncer de pele que pode vir de pintas pré-existentes, e não importa se você tem uma pinta desde que você nasceu, essa pinta pode sim se transformar no melanoma. Então, aquela pinta que começa a se transformar, começa a mudar, ela não deveria mudar depois da infância de jeito nenhum, ou ela pode vir do nada, simplesmente ela pode aparecer sem lesão antes, sem pinta nenhuma antes, né? E lembrar que, tudo bem, crianças podem ter melanomas, mas geralmente são as pessoas que já expuseram essa pele à radiação ultravioleta, que já são pessoas mais velhas com mais chance de ter. Mais velha, assim, 30 anos, assim, não estou falando de 80 anos. Mas crianças não estão livres de um melanoma, né? É raro, mas pode acontecer. Já o basocelular espinocelular, só se essa criança tiver uma condição genética que não tem
proteção da pele ao sol, é muito mais raro de ter. E lembrar que mucosas labiais expostas ao sol